dar início. Paz do Senhor a todos. Antes da gente começar, vamos fazer uma oração e já vamos estar passando para a palavra. Senhor, nós queremos te adorar, queremos te louvar por esse tempo maravilhoso que o Senhor tem nos proporcionado. Oh, meu Pai, abre o nosso entendimento, Senhor, nessa noite, Pai. Que nós possamos compreender a Tua palavra, que nós possamos ser aperfeiçoados por ela, que nós possamos, Senhor, nos tornar homens, mulheres melhores por meio da Tua palavra, Senhor. Eu rogo que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, Senhor, que nós possamos compreender e sair edificados pela Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Abra comigo aí, irmãos, Efésios. Nós estamos no capítulo de número 4. Efésios no capítulo de número 4. A gente vai ler ele todo e depois a gente vem. Eu dividi ele por bloco para a gente entender melhor. E vai ser precioso. Efésios capítulo 4. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por meio de todos e que está em todos. E agora, a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Porque não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem o erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, em que todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua a seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não fosse assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tende ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renovais ou vos revestis no espírito de vosso entendimento,
e vos revistais de todo o novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes na verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, com o seu próximo, porque somos membros de uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furta mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Efésios capítulo 4, então. A gente vai... O primeiro bloco eu vou resumir ele do capítulo 1 ao capítulo 3, tá? Antes de a gente começar propriamente dito no Efésios aqui, por que é tão importante, irmãos, a gente estudar expositivamente o texto? Porque quando a gente trabalha expositivamente o texto, ou o capítulo, ou o livro inteiro expositivo, o que é expositivo? Versículo por versículo, é expondo cada um. Ele se torna muito mais seguro a interpretação. Por que eu falo isso? Por exemplo, a pregação mais segura é a pregação expositiva, a qual você só expõe o texto. A gente tem, por exemplo, mais tipos de pregação, mas vou dar 2 exemplos. A gente tem a pregação temática e a pregação expositiva. O que é a pregação expositiva? É quando eu pego Efésios capítulo 4, por exemplo, e eu só exponho o texto, eu só vou expor o que o autor está dizendo. A pregação temática, ela é feita por tema, ou seja, eu pego um tema, vou falar sobre perdão. Aí eu pego em Gênesis, desde Gênesis, Apocalipse, eu uso vários textos para falar sobre um assunto. Qual é o perigo de pregar tematicamente? Não que também não seja uma mensagem boa, mas o perigo é que eu coloco muito do meu pensamento para o texto. Ou seja, eu vou com uma ideia pronta. Eu tenho uma ideia de perdão, então eu começo a pegar versículos para comprovar a minha ideia. E isso é perigoso. Por isso a pregação mais segura é a expositiva. Por quê? Porque a expositiva é uma pregação exegética. O que é exegese? Exegese significa de dentro para fora. É tirar do texto a verdade dele. E não eu, com a minha verdade, tentar procurar que o texto a comprove. Por isso a pregação mais segura é a pregação expositiva. Não, lembrando, não que a temática não seja bíblica, não é isso. Alguém pode pregar tematicamente, eu já preguei tematicamente, e pode ser uma pregação segura. Mas a mais segura é a exegética. Por quê? Porque justamente eu vou deixar o texto falar. É o texto que fala, é o autor que fala, não sou eu que... Então, por isso que é importante a gente estudar expositivamente. Porque a gente deixa de começar a estar firmado em especulações. Entende? Quando a gente vai pregar tematicamente, a gente fala muito especulações. O que eu acho, o que eu penso. E hoje a gente tem... Por que eu estou falando isso? Porque eu estava vendo um vídeo de um pregador que baseou uma mensagem inteira somente numa especulação. Tipo, e se não for verdade? É uma especulação, é o que ele acha. Então isso é problemático, Não é muito seguro. Por quê? Porque eu posso basear a minha vida numa especulação e não numa verdade sólida. Por isso que o expositivo, ele é mais seguro e mais sólido para mim caminhar na minha vida, porque é o que o texto está dizendo e não aquilo que eu acho. Não é partir de mim, Porque cada um tem uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É visão de mundo.
Então, tu vai interpretar a Bíblia de acordo com a tua visão do mundo. De acordo com a tua visão. O que é uma cosmovisão? Vou dar um exemplo para vocês. É como se fosse uma casa. A casa, ela foi construindo, correto? E todo mundo olha para aquela casa e vê a construção, a beleza, o detalhe. E a partir daquela construção, ele vê mais ou menos, ele gosta da cor azul, porque pintou a casa de azul. Então tem algo construído. Agora, a cosmovisão não é aquilo que você construiu a casa. A cosmovisão é o que está embaixo, é o fundamento. Ou seja, tudo que você vai construir em cima de um fundamento. Então, o que é cosmovisão? É o fundamento da sua crença. E tudo que tu vai construir é a partir desse fundamento. Então, por exemplo, a Bíblia diz que nós somos totalmente depravados. Éramos totalmente depravados. Se eu não creio nisso, eu vou construir um evangelho todo em cima do quê? Daquilo que eu creio ou daquilo que eu não creio. Então, tudo que você vai ver, a sua visão de mundo, ela tá baseada na sua cosmovisão. O que é mais valioso para você? Por exemplo, um exemplo que eu vi muito legal. Caiu uma pessoa no mar e caiu uma barra de ouro. O que você pularia para salvar primeiro? Uma pessoa. Alguns não. A barra de ouro. Por quê? Porque está ligado à sua cosmovisão. O que vale mais para mim? Uma pessoa ou uma barra de ouro? Alguns vão pensar, o homem tem um monte, né? Morrer, não conheço, não sei quem é, ali vai me deixar milionário, uma vida boa. Então, a partir da cosmovisão dele, ele vai tomar uma decisão. Então, o que é mais valioso para mim? Olha, perante a Bíblia eu vejo que Deus é a imagem, que o homem é a imagem de Deus. Então, não há nada mais valioso que o homem. Então, lógico, a minha atitude vai ser tomada com base na minha cosmovisão. Então, por isso que é importante a gente ler o texto expositivamente para criar o quê? Uma cosmovisão bíblica. Eu enxergar a vida não a partir dos meus conceitos, mas a partir dos conceitos da Bíblia. Então, por isso que expositivamente a gente se torna pessoas mais seguras na verdade de Deus, e além de mais segura, você vai tomar mais atitudes, até inconscientemente, de acordo com o Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é o seu fundamento. Você toma decisões a partir daquilo. Então, por isso que é muito importante, você vai ter até inconscientemente você toma decisões que têm princípios bíblicos, e isso parte tudo da pregação expositiva, vai criando esse fundamento, tá bom? Então, por isso que a gente decidiu expor Efésios, que é uma carta muito bonita, e sucessivamente a gente também vai, em intervalos, falar sobre um tema e depois volta a expor outra carta, tá bom? Então, vamos logo agora para o texto. Efésios capítulo 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vocês vão perceber que ao longo de toda a carta, Paulo praticamente em todo o capítulo, ele vai começar. No capítulo 3, ele começa da mesma forma. Por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo. Capítulo 5, a mesma coisa. Ele sempre vai ressaltar que ele é prisioneiro do Senhor. Por que isso? Porque como a gente falou lá no primeiro dia, Paulo está preso em Roma quando está escrevendo essa carta. Ele está na cadeia de Roma, preso. Mas ele quer ser enfático em dizer que ele não está preso simplesmente pelos romanos. Olha o que Paulo diz: eu, Paulo, prisioneiro no Senhor. O que ele está dizendo? Olha, eu não sou prisioneiro de Roma, eu sou prisioneiro do Senhor. Eu não estou aqui porque infringi alguma lei, não estou aqui por causa dos romanos, não, eu estou aqui por causa do Evangelho de Jesus. Eu estou preso por causa do Evangelho de Jesus. Assim, então eu não sou prisioneiro de Roma.
Roma acha que está me mantendo preso aqui, não, mas eu estou aqui por causa de Jesus. Porque se não fosse por causa de Jesus, eu não estaria preso, eu estaria solto. Então assim, gente, eu sou prisioneiro de Cristo e não de Roma. Ele vai enfatizar isso em toda a carta, porque ele está escrevendo ela da cadeia, então o pessoal pode achar que Paulo deve estar triste, desanimado, triste com o evangelho, poxa, estou aqui preso. Não, ele é enfático sempre em dizer, não sou prisioneiro de Roma, embora esteja preso em Roma, eu sou prisioneiro de Cristo e somente de Cristo. Aí ele começa dizendo, rogo-vos. Essa palavra rogo-vos quer dizer súplica. Eu vou suplicar para vocês, olha, eu quero com súplicas pedir algumas coisas para vocês. Então, se ele está dizendo súplica, rogo-vos, eu vos suplico, é porque tem uma certa urgência, ou ele quer dar uma certa ênfase no que ele está falando. Então ele começou a carta falando de algumas coisas, e quando chega no capítulo 4, ele diz, olha, eu suplico a vocês, eu rogo-vos. Então o povo que está lendo a carta já tem uma atenção redobrada. Opa, aqui tem um desespero de Paulo. É alguma coisa importante, ele vai falar alguma coisa importante. O que é essa coisa importante que ele vai falar? Ele diz, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamado. Então Paulo no capítulo 3, ele vai falar a respeito de 3 coisas que ele quer que o pessoal tome mais atenção, que ele está clamando, que é um desespero, é alguma coisa do coração dele, que assim, ó, vocês precisam dar mais ênfase nisso que eu vou falar para vocês. Ele diz, olha, eu clamo, eu rogo, que vocês andem digno da vocação ao qual fosse chamado. O que Paulo está dizendo? Um salvo deve andar de acordo com a sua nova natureza, digno da sua salvação, digno da sua vocação, porque foram chamados para viver uma nova vida. Então lembra que no capítulo 1, 2, 3, o que Paulo vem ensinando? Que ele vos deu vida quando estava morto, ele vos assentou nas regiões celestiais, ele vos abençoou, ele fez isso, fez aquilo. No capítulo 4 ele diz, eu rogo para que vocês andem dignamente dessa vocação. Ou seja, que agora vocês estão nas regiões celestiais, agora vocês são filhos de Deus, agora vocês foram eleitos nele, porque a Bíblia diz ali em Efésios 1, que ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então Paulo diz, olha, vocês precisam andar dignos dessa vocação. E aqui já começa a gente a entender uma coisa, por quê? Porque a salvação ela é de graça, mas ela é oferecida para nós uma nova vida. Quando Deus nos salva, Ele me salva para uma nova vida. É aquele exemplo que eu citei para vocês na outra aula, a respeito do menino que, por causa do cigarro, teve câncer, o cara foi lá, apagou, e ele voltou a fumar. Vocês lembram desse exemplo? Então o que acontece? Deus vos salvou para uma nova vida. Deus vos salvou para andar em novidade de vida. E Paulo diz, olha, vocês precisam andar digno disso que vos foi confiado. Ou seja, o cristão tem uma conduta diferente do demais. Por quê? Porque ele foi vocacionado. Ele foi chamado por Deus para viver uma nova vida. E a gente às vezes, não para perceber isso. Olha como Paulo diz, que andeis de modo digno. Ele não está dizendo que Deus vai viver por nós. Está dizendo, vocês precisam tomar atitudes que dê dignidade a essa vocação. Ou seja, quando eu aceito a Jesus e agora eu sou cristão, eu preciso andar digno de acordo com aquilo que eu fui chamado. Então a vida cristã, ela vai nos separar do mundo. Ela vai nos dar uma nova conduta, ela vai me dar um novo se portar diante da sociedade. E Paulo diz, vocês têm que andar digno disso. O que isso muda? Isso muda tudo. Por que muda tudo? Porque agora eu não posso andar mais como o mundo anda. Os salvos não andam segundo o curso desse mundo. Então nem tudo que o mundo faz eu posso fazer. Por quê? Porque eu preciso andar digno
a vocação a que eu fui chamado. E a vocação aqui não é ministério. A vocação aqui, ele está falando do chamado para a salvação. Que Deus vos elegeu nele, Deus vos vocacionou para uma nova vida. Salvação ele está falando. Então o cristão, ele tem que ter um se portar diferente do não cristão. Por quê? Porque nós precisamos andar dignos da salvação a qual Deus me salvou. Por exemplo, Deus me salvou do pecado. Posso eu, porventura, viver no pecado se Deus me salvou dele? Não, eu não posso viver no pecado. Por quê? Porque eu tenho que andar digno à minha salvação. Eu não posso viver da maneira que eu quero. Eu tenho que andar com um olhar digno para a minha salvação. Olhar para a Bíblia e ver como um cristão consegue viver de maneira digna, de maneira piedosa. Então isso é interessante, é importante, eu quero enfatizar isso, irmãos. Por quê? Porque muitas das vezes a gente vive de qualquer maneira, né? Porque o que acontece? A gente relativizou a verdade, e a gente relativizou o evangelho, como se o cristão pudesse viver de qualquer maneira, pudesse viver como o mundo vive. A gente não pode. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem. A gente não pode. Muitos cristãos não têm o equilíbrio. Às vezes a gente sai de uma igreja que ela é super, super rigorosa. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. A gente sai dessa igreja que não pode nada, né? E a gente não vem para um equilíbrio, a gente vai para o outro extremo. Não, agora eu posso tudo. Isso não é verdade. Há um equilíbrio. Eu não posso tudo, mas eu também, não é que eu não posso nada. Há um equilíbrio, há uma vida digna de viver diante do Senhor. E a gente vive, né, por meio dessa polarização. A gente tem um polo e a gente tem outro polo. A gente tem gente que vive de uma maneira muito rígida, né? Não pode usar calça, não pode pintar a unha, não pode usar brinco, não pode cortar cabelo, não pode fazer nada. A gente vive nessa religião aqui trancado. Aí quando a gente se liberta disso, a gente não vem para o equilíbrio, a gente vai para o outro extremo. Agora eu posso andar com roupa vulgar, agora eu posso ir para a praia e postar foto de biquíni, agora eu posso isso, agora eu posso... Não, irmãos, há um equilíbrio, há uma maneira digna de viver livre, que eu posso viver, não aqui, dominado pela religião, pelos costumes, e também não vou viver na libertinagem. Não, eu vou viver de uma maneira equilibrada, de um modo digno, que a minha roupa glorifique ao Senhor, que a minha vestimenta glorifique ao Senhor. Aquilo que eu sempre falo, né? Eu falo aquele exemplo, eu sempre conversei muito com a Carol sobre isso, porque a gente vem de uma igreja ao qual não podia usar calça, por exemplo, não podia usar calça e não podia usar bermuda. Isso. O homem não podia usar bermuda, a mulher não podia usar calça. Aí as pessoas que saem, né, falam para a Carol, pessoal, não pode usar calça, Carol. Aí tipo assim, ela sai desse lugar e ela não vem para o lugar e usa uma calça decente. Não, ela quer vir para o lugar de usar um mini shorts. Entendeu? Não tem um equilíbrio. As pessoas não conseguem se equilibrar. Ah, beleza, não é pecado usar calça? Não, não é pecado. Mas eu preciso usar o quê? Uma calça decente. Estou dando esse exemplo porque é mais fácil para a gente entender. Porque Paulo está dizendo, olha, vocês não podem viver na libertinagem, mas vocês também não precisam viver aprisionado. Vocês precisam andar de modo digno da vossa vocação. Então, como que um cristão se veste? Tem um padrão? Tem um padrão. Qual é? A decência. Entende? Tem um padrão, é a decência. Então, não importa se eu vou usar calça ou não calça, ou isso ou não aquilo. Importa que seja decente. Só isso. Deus não quer escolher o teu tipo de roupa. Use qualquer tipo de roupa, desde que ele seja decente. Por quê? Porque agora eu vou andar de modo digno, com um equilíbrio. Aquilo que a Bíblia fala. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O que é isso? É andar de modo digno. Então Paulo diz, olha, não extrapole para cá, também não extrapole para lá. Viva de modo digno como o Senhor vos chamou. Ele vos chamou para a liberdade e não para a libertinagem.
Ele não vos chamou para estar debaixo de julgo de homem, né? Eu tenho que seguir isso aqui porque os homens disseram que eu tenho que botar. Não, não tenho. Então, irmãos, existe um modo de equilíbrio para nós andarmos diante de Deus. Você pode andar de modo livre, de modo que ninguém precisa ficar obrigando você a fazer uma coisa, mas tudo com o quê? Com decência e com dignidade, porque você foi chamado para viver diferente. Você foi chamado para viver diferente, de um modo digno, equilibrado. Uma das coisas mais importantes do Evangelho, irmão, é o equilíbrio. É você ser equilibrado, nem para lá, nem para cá, nem muito extremo para um lado, nem muito libertino para o outro. Não, equilibrado. Você pode ir na praia tomar um banho? É claro que pode, foi Deus que fez a praia. Correto? Mas não vai lá de sunguinha branca, né, irmão? Né? Sunguinha branca, tira aquela foto, não condiz, correto? Não condiz. É uma vida equilibrada. E não é só para o pastor, é para todos. Porque normalmente a gente quer cobrar do pastor, né, mais do que da gente mesmo, né? Por exemplo, nós podemos ir num churrasco na casa de um irmão. Não, o irmão foi lá. Agora, se o pastor ir num churrasco na casa. O pastor foi lá no churrasco na casa do irmão. Você era para estar na igreja orando. Tem muitos pastores que entraram em depressão, tá? Em 2021 teve muito pastor que se matou. Por quê? Porque ele quer viver na exigência dos outros. Então os outros vão exigir muito mais. Tipo assim, nós podemos, porque eu não sou pastor, eu posso. Não, irmão, você é crente, você não pode, como o pastor não pode. O pastor pode ir na praia? Claro que pode. Eu vou na praia, vou lá, brinco de futevôlei, vou de bermuda, vou tranquilo. Só não vou de sunga porque é feio, né, Jair? Imagina, irmão. Dá para cortar isso aí, Gi? Então, irmão, nós temos que viver de maneira digna, equilibrada. Paulo vai dizer, irmãos, vivam de maneira equilibrada, vivam de maneira equilibrada, digno da vocação a que fossem chamados. Aí ele vai continuar ali, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Agora, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Primeiro, esforçando-se. Nós precisamos nos esforçar para manter o quê? A unidade. Repete comigo, irmão. Unidade. Mais vezes mais forte. Unidade. Aqui está uma das maiores confusões do Evangelho. Sabia disso? Por quê? Porque a gente confunde unidade com uniformidade. A gente acha que unidade é uniformidade. O que é unidade? Unidade vem do interior, é uma graça espiritual, aquilo que flui de dentro. O que é uniformidade? É uma exigência e uma pressão exterior. Então Paulo está dizendo, os cristãos precisam viver unidos e não uniformes. O que é uniformes? É todo mundo igualzinho. Não, tu tem que ser igual a mim. Se eu uso saia, não corto o cabelo, você tem que ser igual a mim. Não, você não tem que ser igual. Eu corto o cabelo e eu uso calça. A irmã tem que ser igual a mim? Não, ela não tem que ser igual a você, porque a unidade não tem a ver com uniformidade. Não é todo mundo igual. Por exemplo, a minha mãe é da Assembleia de Deus. Ela fez um voto que não cortaria o cabelo, e ela não corta o cabelo já fazem 32 anos. 32 anos ela não corta o cabelo, e o cabelo dela nunca cresceu, está do mesmo tamanho sempre. Porque a minha irmã nasceu morta, ela fez um voto. Quando a minha irmã nasceu morta, e ela orou lá pela minha irmã na hora, o médico, enfim, fez o voto dela. Eu, já diferentemente, a minha irmã, ela corta o cabelo, a minha esposa corta o cabelo. O que isso tem a ver? Não tem nada, irmão. Ela tem um estilo de vida, eu tenho o meu estilo de vida, e nós somos unidos ainda pela fé. Então eu não posso me contrapor, tipo achando que unidade é uniformidade.
Unidade não é usos e costumes, é essência, humildade e mansidão. Olha o que Paulo diz: com toda humildade, mansidão e longanimidade. Preste atenção que os três coisas que Paulo usa, os três frutos do Espírito: humildade, mansidão e longanimidade. Ele diz assim, ó, esforçando para manter a unidade. Por quê? Porque é um esforço para mim entender que o Jairo não é igual a mim, que eu não sou igual ao Anderson. Qual é o problema da religião? Que ela acha que unidade é uniformidade. Então todo mundo tem que ser igualzinho, vestir a mesma roupa, falar do mesmo jeito, fazer as mesmas coisas, e não é unidade. Por isso Paulo disse, tem que manter isso em humildade, porque eu tenho que ser humilde para reconhecer que o meu irmão é diferente. Porque às vezes eu acho que o irmão tem que se encaixar no meu padrão. Isso é humildade? Não, porque quando eu acho que o irmão tem que se encaixar no meu padrão, logo eu acho que o meu padrão é superior ao do dele. Não, eu não faço esse tipo de coisa, mas faz outras. Então Paulo diz, esforcem-te para quê? Por meio da humildade, mansidão e longanimidade, suportar uns aos outros em unidade. Por quê? Porque unidade não é uniformidade, irmãos. Na igreja, nem todo mundo vai ser igual. Por exemplo, nós temos aqui, vou usar o exemplo nosso aqui. Nós temos o pastor Jackson, né? Que tem tatuagem, o pastor Jackson tem tatuagem, tem barba. E nós temos a irmã Marlene, que anda de coque, anda de saia. Entende? O que pode acontecer? O Jackson não pode olhar para a irmã Marlene e dizer, religiosa, não entendeu nada do evangelho. O que é isso? Soberba. Ele tem que olhar para ela com espírito de humildade. Dizer, não, nós somos diferentes, mas o que nos une é a nossa fé, a nossa mesma crença. Contrapartida, a irmã Marlene não pode olhar para o Jackson e dizer, olha aí, ó. Não pode fazer isso. Não, ela tem que olhar para ele com humildade, entender que ele é diferente dela e que o que os une é a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma crença. Entende? Às vezes o nosso linguajar pode ser diferente, mas a nossa mensagem tem que ser a mesma. Por exemplo, na Assembleia de Deus, os irmãos falam assim, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Na Batista eles falam o quê? Graça e paz. Em outra igreja eles falam só paz. Em outra igreja, e aí irmão, beleza? Entende? Cada um tem uma linguagem, mas o que é importante não é a linguagem, é a mensagem. A nossa mensagem é a mesma, Cristo e este crucificado. Então, nós temos que ter diferença, mas as nossas diferenças não podem contrapor a nossa unidade. E a nossa unidade vem por meio de Cristo. E para isso, irmãos, nós precisamos disso que Paulo está falando aqui, ó. Humildade, mansidão, longanimidade. E ele fala aqui, ó, suportando. Porque é difícil suportar alguém que pensa diferente de nós, irmão. Né? É difícil. É claro que quando eu falo de diferença, irmão, não estou falando de um irmão que creu numa heresia, né? A gente tem essa diferença, né? Já foi explicado, há uma diferença, mas assim, ó, tem opiniões diferentes, e não tem problema a gente ter opiniões diferentes. Por quê? Porque o evangelho é feito, como Pedro disse, de pedras vivas. Pedra, irmão, tem uma igual a outra? Não tem. É tudo uma diferente da outra. A gente não é igual à Torre de Babel, né? A Torre de Babel foi construída com tijolos, todo mundo igualzinho, retinho, igualzinho. Não, nós somos pedras vivas, um suportando o outro, em mansidão, humildade, longanimidade e se esforçando. Precisa de esforço, irmão. Quando alguém falar uma coisa que você não gosta, vou mudar de igreja? Não, você precisa se esforçar para estar junto com esse irmão. Tem gente, irmão, que a gente aconselha uma vez, 2, 3, 4, às vezes na mesma coisa. A vontade é dizer, irmão, pelo amor de Deus, vai-te embora. Mas não, irmão, tem que suportar, com mansidão, humildade, entendeu? Às vezes dá, irmão, né? Todo mundo é ser humano, então a gente às vezes fala, aquele irmão lá só incomoda, eu não vou mais na igreja daquele irmão. Não, irmão,
suporta o irmão, porque nós temos que suportar, e Paulo diz, esforçando. Temos que se esforçar. E sabe qual é o legal desse texto? Que Paulo não diz, olha só que interessante aqui, ó, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade. Olha só, não é nós que criamos a unidade, nós só preservamos ela com esforço. Então Deus nos uniu por meio de Jesus Cristo, por meio do seu Espírito. O que é que eu tenho que fazer? Me esforçar para continuar unido. Mesmo com as minhas diferenças, eu tenho que me esforçar para continuar unido. Então, unidade não é uniformidade. Tem gente que pensa, só a minha igreja salva. Não, irmão. Nós somos diferentes de outra igreja que tem costumes, né? Gosto de citar a Assembleia de Deus, porque foi lá que eu vim. Tenho muito prazer de ter vindo lá. Uma igreja que eu amo muito, ainda prego lá, ainda vou lá, minha mãe é de lá. Então, assim, ó, eles têm diferenças com a gente. Mas essas diferenças não quer dizer que nós não somos irmãos. Nós somos irmãos, cremos no mesmo Senhor, a mesma fé e o mesmo batismo, a gente vai ver lá para frente. Entendeu? A gente tem um modo diferente de cultuar, nossa liturgia é diferente da deles. Por quê? Porque nós não somos uniformes. Isso não quer dizer que eles estão errados e que a gente está certo. Nada disso. Não quer dizer que a presbiteriana está errada e que nós estamos certos. Que a batista está errada e que nós estamos certos. Não. Cada um tem um jeito de fazer, de cultuar. Cada um tem a sua doutrina. Não a doutrina bíblica, mas cada um tem os seus costumes. Mas todos nós estamos unindo por um vínculo. Qual é esse vínculo? O vínculo da paz que é promovido pelo meio do Espírito. Então eu tenho que ter paz com meu irmão presbiteriano, paz com meu irmão assembleiano, paz com meu irmão batista, paz com meu irmão da outra igreja. Por quê? Porque nós estamos unidos pelo Espírito. Não somos iguais, mas estamos unidos por meio do Espírito. E essa união tem que ser preservada. Por quê? Porque foi Deus que criou essa união. Preservando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Com amor e paz a gente precisa preservar. Mais ou menos o que o Paulo está dizendo, irmãos, Deus uniu vocês, os pagãos e os judeus, que é o que ele veio construindo, né? Judeus e grego. Deus uniu vocês. Um tem o costume judaico, o outro não tem o costume judaico. Mas isso é só costume, Deus não é uniforme. A unidade está no meio do Espírito. E vocês precisam preservar isso. Por quê? Porque os judeus não queriam aceitar os gregos não queriam aceitar o judeu. E fica aquela coisa, porque ali é diferente, então eu não vou aceitar. Não. Paulo diz, mantenham o vínculo da paz. O que Paulo está dizendo? Deus uniu vocês. Que a Bíblia diz que de ambos os povos, ele fez um. Ele disse, com amor e paz. Paulo está dizendo, não estraga aquilo que Deus fez. E a gente muitas vezes faz isso, né, irmão? A gente estraga em nome do quê? Em nome da nossa placa. Né? Em nome da nossa placa. Não, porque a minha placa, não, irmão. A minha placa não é nada. Não me define, não define você. Lá, quando chegar no céu, Deus não vai julgar. Vou julgar primeiro os do Mevan, depois os batistas. Não, irmão, é tudo um povo só. É tudo uma igreja só. É a gente que faz o quê? Faz a separação. A gente que não mantém essa união. Na verdade, a gente nem só mantém essa união, como a gente se tornou. A gente não, porque eu particularmente não. Mas eu converso muito com o William sobre isso. Parece que as igrejas são adversárias uma da outra. Né? O cara faz um evento aqui, o irmão quer fazer um evento maior lá. No mesmo dia, na mesma data, para concorrer. O irmão abre uma igreja aqui para fechar do irmão lá. Quando deveria ser, irmão, tu vai fazer um evento, a minha igreja vai lá com a sua. Justo, não vamos nem para fora, vamos para dentro. Adolescente faz um evento aqui, os jovens, não, eu tenho que fazer um maior, eu vou concorrer. Não, irmãos,
Nós temos que olhar e dizer, olha, nós somos concorrente. Então, assim, ó, pouco importa se o irmão vai congregar aqui na Assembleia, na Batista ou na Presbiteriana, desde que ele esteja em Cristo, irmão. Não importa onde ele congrega. Mas a gente tem o quê? Essa divisão. A gente acaba desvinculando essa paz que Deus trouxe para nós. Então, Paulo está dizendo, se esforcem para manter a paz. Se esforcem para manter aquilo que Deus fez. Com amor, paz, humildade e mansidão, irmão. Isso precisa de humildade. Humilde, de chegar na outra igreja e dizer, irmão, mês passado, um primo meu falou, nós vamos ter um congresso de jovens na minha igreja, a gente não tem cadeira, vocês emprestam as cadeiras? A gente emprestou as cadeiras. Pode pegar, pega, claro, né, só cuida. Os irmãos pegaram a cadeira, levaram para lá, trouxeram. Por quê? Porque nós não somos concorrentes, irmãos. Nós estamos unidos pelo vínculo da paz por meio do Espírito. Amém? Então Paulo diz, olha, vos esforcem para manter de maneira digna, coerente com o Evangelho, e vos esforcem para manter unido sempre. Tanto o judeu unido com o grego, quanto com o bárbaro, se unem, fiquem unidos pelo vínculo da paz. Amém? Até aqui tudo certo? Meu pai, 8h48. Vou apurar, agora eu vou apurar, irmão. Pensei que estava menos tempo. Vamos lá, versículo 4 até o 6. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Irmão, só isso aqui já conclui o assunto que a gente estava falando agora, né? Há um só Senhor. O que Paulo está dizendo? Essa unidade, ela vem de Deus. Essa unidade é a mesma unidade da Trindade. É isso que Paulo está falando. Por que Paulo está falando isso? Porque a Trindade, e acho que a maioria dos irmãos não vieram, né? A gente teve uma aula aqui de como é a Trindade, né? Como funciona, né? Claro que não é com exatidão, ninguém sabe ao profundo, mas a gente explicou um pouquinho sobre a Trindade. O que é Deus? Deus é 3 pessoas que formam um Deus. 3 personalidades, pessoa não de ser humano, pessoa de personalidade, 3 personalidades que formam um Deus. Então, o Espírito tem uma personalidade, Jesus tem outra personalidade, e o Deus Pai tem outra personalidade, e os 3 vivem em unidade. Então, Jesus hoje, por exemplo, tem um corpo, que Ele glorificou e levou para o céu. Deus Pai é invisível, ninguém nunca viu e ninguém nunca vai ver. Para quem não sabe, ninguém nunca vai ver Deus. A gente só vai ver Deus por meio do seu Filho. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Então Deus é Espírito, né? E Deus vai viver no seu Filho. Deus não tem corpo, o Filho tem um corpo. O Espírito também já é diferente. Então, são 3 pessoas diferentes, vamos dizer assim, personalidades diferentes, mas que vivem em unidade. Então, por isso que ele diz, olha, há uma só fé, há um só Senhor, um só Espírito e um só Deus e Pai. Porque a unidade que vocês vivem diferença não quer dizer nada, porque a Trindade tem personalidades diferentes, mas são unidos em um só. Então a unidade de vocês está baseada de que Deus também vive em unidade. Aí ele diz, há um só Senhor, um só Espírito e um só Deus e Pai. Ou seja, Jesus é Senhor de todos, seja do grego, seja do bárbaro, seja do judeu. Para o nosso tempo aqui, seja do Mevan, seja da Assembleia, seja da Batista, Jesus é Senhor de todos. O Espírito age em todos, e Deus é Pai de todos. Então, Jesus é Senhor, o Espírito age em todos, e Deus é Pai de todos. O que Paulo está dizendo? Todos os que são servos de Jesus, recebem o Espírito de Deus, e tornam-se filhos de Deus. Então, todos nós, não importa como e aonde eu estou, todos nós que aceitamos a Jesus, seja eu com cabelo curto ou comprido,
Seja eu usando saia ou usando calça, eu aceitei a Jesus, eu sou o servo de Jesus. Quando eu me torno servo de Jesus, o Espírito começa a agir em mim. E quando o Espírito age em mim, eu me torno filho de Deus. Por isso que a Bíblia diz o seguinte, que o Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Quem que testifica no seu espírito que você é filho? O Espírito de Deus. Portanto, irmão, paternidade não é uma informação. Eu posso aqui citar todos os versículos de que Deus é teu pai, e mesmo assim você não acreditar que Ele é teu pai. Porque isso não é só uma mensagem dita, é um testemunho do Espírito. É o Espírito de Deus que testifica no teu espírito. Ele diz, olha, você é meu filho. Então, irmãos, todos somos servos, todos somos filhos, tá? E vivemos nesse vínculo da paz. Somos servos do mesmo Senhor, habitados pelo mesmo Espírito e filhos de um mesmo Pai. Amém? E Paulo diz o seguinte, esforcem-se com toda a humildade e mansidão, para que isso seja verdade na vossa vivência. O seu irmão da outra igreja, ele é seu irmão. O mesmo Espírito que habita em você, habita nele. Então, irmão, essa divisão que a gente faz não é bíblica. Sabe o que essa divisão diz, irmãos? Essa divisão só fala da nossa vaidade, do nosso orgulho e da nossa prepotência, de achar que um é melhor do que o outro, de achar que a minha igreja é melhor que a do fulano, de achar que a igreja do fulano é melhor que a do ciclano. Isso não passa, irmão, de vaidade do nosso coração. Vaidade do nosso coração. Todos nós temos o mesmo Espírito, servo do mesmo Jesus e filhos do mesmo Deus, tá? Então essa unidade, irmãos, ela se trata da igreja universal de Deus, né? Nós temos a igreja local e a igreja universal. O que é a igreja universal? É todos os santos. Nós aqui, eles lá, outro acolá, outro na China, outro na América, outro na Turquia, outro na Síria. Em todos os lugares há uma igreja universal e toda essa igreja tem o mesmo Espírito, é filho do mesmo Pai e tem o mesmo Espírito habitando neles. Amém? Essa unidade provém do Espírito de Deus e da Trindade. Até aqui tudo certo, irmãos? Estão acompanhando, amém? Vamos para o versículo 7 ao 16. Eu vou ler para a gente ganhar tempo, tá? E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, quer dizer, subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, a qual todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, vamos lá pelo primeiro aqui. A Bíblia diz que ele levou, olha o que Paulo diz, ele levou o cativo, o cativeiro. Se você quiser anotar, Paulo está citando Salmos 68 e 18. Tá? Paulo, como um bom judeu, está citando Salmos 68 e 18. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, se só anota aí, pode ler depois. Qual é o contexto de Salmos 68 e 18? Salmos 68 e 18 vai dizer que ele levou o cativo o cativeiro, essa mesma frase. E por que que Paulo está usando aqui essa frase? Porque o que que acontece?
O contexto do Salmo 68 é que quando um rei guerreava, e ali estavam lutando para que a dinastia davídica continuasse. Então, quando um rei pelejava uma batalha, o rei vencedor trazia os cativos junto com ele. Para quê? Para demonstrar a sua vitória. Então, o rei vencia a batalha, ele trazia alguém cativo, algumas pessoas cativas, para quê? Para mostrar que ele foi vitorioso na batalha. Paulo está dizendo, olha, quando Jesus venceu o diabo, o inferno, a morte, ele nos trouxe para ele, porque nós estávamos cativos pelo pecado. Então, ele nos trouxe para ele para demonstrar a vitória dele. Amém? Paulo está dizendo isso. Então, assim, vocês têm que ficar no vínculo da unidade, da paz. Por quê? Porque vocês são a prova de que Deus foi vitorioso. Porque Ele trouxe cativo o cativeiro, demonstrando a sua vitória para todo mundo. Olha, quando Ele trouxe o gentio, os gregos, os bárbaros, o xiita, foi trazendo todos os povos, Ele estava anunciando, eu venci. E o que acontece? Todo rei que eu venci, eu trouxe cativo pessoas, para mostrar que eu fui vitorioso. Por isso não há mais essa barreira. Por quê? Porque Jesus é vitorioso. E nós somos a prova de que Ele é vitorioso. Depois ele disse que desceu às partes mais inferiores da terra. Essa aqui é uma parte um pouco delicada do texto, porque tem algumas interpretações diferentes. Eu vou falar pelo menos só da mais coerente, Quando Paulo diz que ele desceu às partes inferiores da terra, Paulo quer dizer que ele pregou aos mortos a sua vitória. Lembra que a Bíblia diz que Deus desceu até o inferno, quando ressuscitou ali, que morreu, nos 3 dias que ele desceu até o Hades, tomou a chave do inferno e da morte e pregou aos espíritos aprisionados. Lembra desse texto? Jesus desceu e pregou os espíritos aprisionados. É isso que Paulo está dizendo. Ele trouxe cativo quando venceu, desceu no inferno e também pregou sobre a sua vitória. Ele desceu às partes mais baixas da terra, que era o Hades para eles aqui, e proclamou a sua vitória, seja nos céus, seja nos povos, seja debaixo da terra, o Senhor proclamou a sua vitória. É isso que Paulo diz. Só que ele não para por aí, ele diz, e deu dons aos homens. E aí começa, ele vai dizer que, olha só o que Paulo está construindo. Ele trouxe vocês cativos para provar a vitória dele, e não só trouxe vocês cativos, como ele também deu dons a vocês. Então, tanto quando nós somos resgatados, quando nós usamos os dons que nos foi dado, isso está anunciando a vitória de Jesus. Ele trouxe cativo cativeiro e deu dons aos homens, ou seja, o dar dons e o trazer cativo é para a mesma coisa, é para o glamour não, mas é para a anunciação da sua vitória. Aí vem os dons, Ele vai dizer, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestre, outros para evangelistas, e assim vai. Primeira coisa, Deus deu dons aos homens. Para que Deus deu dons aos homens? Paulo vai dizer no texto ali, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, primeira coisa, dons são habilidades dadas aos crentes para servir a Deus e aos irmãos para que Cristo seja glorificado. Então, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos aqui têm dons. Uns têm dons que aparentam mais, Por exemplo, o pregador ali, o evangelista é o que mais aparece. Porque ele vai na rua pregar e conhece. Mas Deus deu os dons a todos. Você tem dom. O que isso muda? Muda que você não é um crente de banco. Crente de banco não existe. Você tem algum dom. E esse dom precisa ser desenvolvido, se você ainda não sabe. Se você não sabe, procure saber, porque Deus te deu alguma habilidade.
quando você vem para a igreja e se torna participante do corpo de Cristo, o Paulo vai dizer aqui, ó, de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, a justa cooperação de cada parte. Então você é parte do corpo de Deus, correto? Você pode ser a unha do mindinho, mas tira para ver. Dói. Não dói? Ela não tem a sua função? Ela tem a sua função. Todos os homens têm dons. Você tem uma função no corpo de Deus. Todos vocês têm uma função no corpo de Deus. É o que ele disse, nós somos membros de um corpo. Então assim, ó, pode, por exemplo, o pé dizer que não precisa da mão? Não pode. Pode a mão dizer que não precisa do olho? Não pode. Então todos nós foi nos dado dom, para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. E isso muda tudo. Sabe por quê, irmãos? Porque o dom não é uma autopromoção. Por quê? Porque ninguém usa dom para si. Os dons são o quê? Para serviço do corpo. Não, eu tenho um dom, não é para autopromoção. Por exemplo, Deus chamou para apóstolos, profetas, pastores. Vamos botar o pastor que é o mais visado no nosso tempo. Deus deu dom para o pastor. Não é porque o pastor vai ser autopromovido, não. Ele vai ser servo de todos. Não é para mim ser o bom, sentar aqui e só falar o que eu quero, ensinar vocês, e vocês fazem o que eu quero, e a igreja é minha. Não, não é nada disso, irmão. O dom é para o serviço. Portanto, o pastor é servo da igreja, e não a igreja é serva dele. A gente vive hoje no Brasil ao contrário, né? A igreja inteira é serva do pastor. Não, o pastor é servo. Por quê? Porque o dom não é para si. O dom é para o corpo. Para quê? Para que Cristo seja formado. Aquilo que Deus deu para você é para você aperfeiçoar o outro irmão. Eu sou de uma época que as pessoas oravam muito por dons espirituais. Mas sabe por que a gente não ora mais por dons? Porque a gente se tornou egoísta. Porque a gente acha que tudo é para mim. Então, qual benefício o dom me traz? Nenhum, porque o dom eu não posso usar comigo, o dom é para usar para com o outro. Por que eu vou pedir, por exemplo, dom de profecia, se eu não vou na frente do espelho e digo no espelho, assim te diz o Senhor, Felipe? Então, que benefício, né? Que benefício o dom traz para mim, Jairo? Nenhum. O benefício não traz dom para mim, então eu não quero. Para que eu quero, se não traz benefício para mim? E as pessoas não querem mais dom. Por quê? Porque não lhe traz nenhum benefício, só traz para os outros. Porque o profeta vai profetizar para alguém. Aquele que interpreta a língua, não vai interpretar a sua, vai interpretar de alguém. Paulo é muito interessante. Paulo, ele orava por todo mundo, era curado. Mas ele mesmo tinha uma enfermidade nos olhos. Era manco. Ele chega a uma das suas cartas a dizer, eu sei que se vocês pudessem arrancar os vossos olhos e me dar, vocês me dariam. Porque ele tinha alguns problemas físicos. Timóteo tinha problema no estômago. Que Paulo manda ele tomar um pouquinho de vinho para melhorar o estômago dele. E ele orava pelos outros e os outros eram curados. Por quê? Porque o dom é para o outro, irmão. Então Paulo está dizendo assim, mantenha, olha o que ele está construindo, mantenha o vínculo da paz, a unidade, e entenda que Deus resgatou vocês e deu dom para vocês, para quê? Para vocês aperfeiçoar um ao outro. E aí ele continua dizendo assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, até que todos. Porque o evangelho, irmão, não é uma corrida de quem chega primeiro. Sabe por quê? Porque quem chegar primeiro vai ter que esperar o último. Então nada vale para o mestre, por exemplo, o mestre, ele sabe muito da Bíblia. O mestre ensina.
mas de nada adianta ele saber para ele mesmo. Por quê? Porque ele vai ter que esperar até que todos cheguem. Vai ter que esperar. Porque não é um assunto de quem chega primeiro. A questão é até que todos cheguemos. Então, o que me convém? Eu sair na disparada correndo e chegar primeiro? Não, me convém que a gente entre junto. Que aquilo que eu saiba, por isso que o dom é para o outro, irmão. Porque o mestre, quando ele sabe uma doutrina bíblica, ele ensina o irmão, para quê? Para que o irmão ande junto com ele. O cara que tem a profecia vai entregar a profecia para quê? Para que o irmão não fique para trás, para que venha junto dele. Então todos os homens com dons, cada um servindo um ao outro, nós vamos crescendo junto. Crescendo como? A estatura de Cristo, ou seja, todos nós vamos nos tornando parecidos com Jesus, mantendo o vínculo da paz, andando em unidade e usando o dom que Deus me deu para aperfeiçoar o outro. Por que a gente não chora, não ora mais por dons? Porque não beneficia a gente, né? Não beneficia mais. E a gente está tão ligado só com a gente mesmo, é só eu quero receber, eu quero ganhar, eu, que a gente não quer nem saber do outro. Pouco importa, né, se o irmão, de que maneira o irmão vive, desde que eu viva bem. E Paulo diz ao contrário, não, Deus deu dons para vocês, para quê? Para mim ter uma autopromoção e eu ser o cara na igreja? Não, para te ajudar o irmão, para ti que é profeta, profetizar para ele, para ti que tem uma palavra de sabedoria, dar uma palavra de sabedoria para ele, para você amar ele, para você dar um abraço, abraçar ele. Eu quero abrir um parênteses, sei que o tempo está corrido, irmãos, mas a gente tem um problema muito grande nos nossos cultos, e justamente por essa falta de entendimento. Por quê? Porque a gente acha que, por exemplo, os irmãos vêm no culto para ouvir, não para participar, para assistir um culto. Então, quem que vai fazer? O pastor vai pregar, os ministros de louvores vão cantar, e a plateia vai assistir, correto? É o que a gente pensa, mas isso não é culto. Por quê? Porque todos vocês têm dons. Então, o pastor vai pregar, a Lorena, que é cantora, vai cantar. Você tem algum dom, vai participar do culto. Como? Você tem uma profecia. Para quem? Para o irmão, quem sabe Deus te deu. Deus te deu uma palavra de sabedoria para o irmão. Às vezes eu participo do culto, irmão, sabe como? Com um abraço. Ir lá e abraçar alguém. Por quê? Porque eu venho para o culto não para assistir, mas para aperfeiçoar o meu irmão. A gente tem testemunho aqui do irmão, que ele veio congregar com nós porque ele foi bem recepcionado lá na porta. Porque uma pessoa abraçou ele. O outro irmão também falou para mim esses dias que estava indo embora, foi alguém, deu um abraço nele e ele, se sentiu, ele estava saindo triste, por quê? Porque para ele a palavra não falou com ele, o hino não estava, mas alguém foi lá e abraçou. Por quê? Porque todo mundo usando o seu dom. Então, irmão, o culto nosso é coletivo. Não é eu prego, eles cantam, o outro dirige e nós assistimos. Não, é todo mundo adorando a Deus e cada um com o seu dom, aperfeiçoando uns aos outros. Então eu que vou pregar, eu vou aperfeiçoar vocês com a palavra. Você que tem uma profecia, vai aperfeiçoar alguém com a profecia. Você que tem língua, o outro vai interpretar e todo mundo vai ser edificado. Então, todo mundo tem dom. Então, o culto é algo coletivo, irmãos. Todos nós viemos cultuar e nos aperfeiçoar. Portanto, irmão, você não é um crente de banco. Então, também não venha só para assistir o culto. Venha no intuito de ser aperfeiçoado por alguém, mas também de aperfeiçoar alguém. Depois Paulo falou ali, vocês não vou chegar a ler para a gente ganhar tempo, mas ele diz assim, aquele que roubava, não rouba mais, trabalhe de maneira digna, para que tenha como ajudar os necessitados. Olha o que Paulo está dizendo, você para de roubar os outros, comece a trabalhar de forma digna, para quê?
para quando você precisar ajudar alguém, você tenha. Então eu trabalho, olha só o que Paulo está dizendo, irmão, sobre unidade, sobre coletividade em Cristo Jesus. É que até quando eu trabalho, eu não trabalho só para mim. Paulo está dizendo, não trabalhe só para te comprar o melhor iPhone, a melhor roupa, não. Sempre também deixa um reservado, para quê? Para quando alguém precisar. Por quê? Porque Paulo já começou construindo unidade por meio do Espírito. Vocês precisam estar unidos, todos têm dons, todos têm alguma coisa para oferecer, todos têm alguma coisa para dar. Então se mantenham unidos no vínculo da paz, se mantenham unidos pelo Espírito de Deus e usem os vossos dons para edificar uns aos outros. Para que tudo isso? Para que todos ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Para que todos ficamos cada vez mais parecidos com Jesus. Aí ele diz uma coisa, se é que tendes aprendido assim de Cristo. Porque ele vai dizer o seguinte, na continuação ali do 17 ao 24, não andeis mais como andam os gentios. Como que eles andam? Segundo os seus próprios pensamentos. Vocês não andam mais como andam os gentios, nos seus próprios pensamentos. Não, agora vocês pensam coletivamente. Vocês pensam em unidade, vocês não pensam só em vocês. Em outra passagem, Paulo vai dizer que o Deus deles é o seu próprio umbigo. Por quê? Porque só pensam em si mesmo. Paulo diz, não, vocês que são de Cristo agora, não andam mais como os gentios, que estão o quê? Ele diz, separados da vida de Deus. Vocês lembram do capítulo 2 que eu falei? Que eles estão separados, mortos para Deus. E quem vive morto para Deus e separado da vida de Deus, ele vive para si mesmo. Nós, todavia, entretanto, andamos dignos de uma nova carreira que nos foi proposta. E como que se anda nessa carreira? Pensando uns nos outros, no vínculo da unidade, usando os dons para os outros, para nós todos crescermos juntos. E ele diz, vos revistais do novo homem, que vive de acordo com a vontade de Deus. Estou acelerando um pouquinho para nós acabar, tá, irmãos? Vos revistais do novo homem. O que é esse novo homem? É a nova natureza, é essa nova vida que agora eu tenho. Uma vida que não pensa mais individualmente, pensa coletivamente. O evangelho, irmão, não tem nada a ver com coisas individuais. Deus não faz nada individual. Sabia disso? Até o que Deus faz na sua vida individual é para o coletivo. Deus não faz nada individual no sentido assim, ó, eu vou abençoar só o William. Não, eu abençoo o William porque através do William eu vou abençoar outros. Então o que Deus faz particularmente na sua vida não é só para você. É para que os outros sejam abençoados. Então o plano que Deus tem na tua vida particular não é só para você. Por exemplo, Deus não vai te deixar milionário só para você ter 30 casas, 4 barcos ali na marina, não. Deus vai te deixar milionário, para você sim ter uma boa vida, mas que também para você abençoar os outros. Então quando Deus está te dando dinheiro, Ele não está pensando só em você, Ele está pensando no irmãozinho lá que não tem dinheiro, e que você vai ofertar na vida dele. Não tem a ver só com você. Quando Deus diz, olha, ficai em Jerusalém, porque do alto sejais revestido de poder, lembra? Olha só que coisa doida. Meu Deus, nós vamos ser cheios de poder, Deus? Sim, vocês vão ser cheios de poder. Para quê? Para ser minha testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, ou seja, Deus vai te dar poder para te ser poderoso? Não, Deus está te dando poder para os outros. Para te ser testemunha em Jerusalém, Samaria. Não é para te ser poderoso ficar ali, que foi o que aconteceu, eu já estava conversando antes ali, né? O que acontece? Receberam o poder do Espírito Santo e não queriam ir nem para Jerusalém, nem para Samaria, nem para Judeia, ficaram só ali em Jerusalém, tipo assim, ó, recebemos poder e nós vamos ser homens poderosos aqui. Deus disse, não, eu não dei poder para vocês só para ficar por causa de vocês. O que aconteceu? Veio a perseguição,
E com a perseguição foi um para Samaria, outro para a Judéia, outro para os confins da terra. Por quê? Porque o que Deus fez no pessoal era para o coletivo. Por quê? Porque, volto a repetir, unidade da fé. Paulo está dizendo, o evangelho é coletivo, nós estamos unidos, é até que todos cheguemos, é uma questão coletiva, o evangelho é coletivo. Então, irmãos, Deus não faz nada individual, só em você, só para você. Sim, Ele vai fazer coisas na sua vida em particular, mas tudo que Ele vai fazer no particular, não é só pro particular, é para o coletivo. Por exemplo, quando Deus transforma um homem adúltero, não é só para ele não ser adúltero. É para quê? É para que ele trate bem a sua esposa, para que o filho dele tenha exemplo de um bom pai. Está entendendo? O que Deus faz na vida dele é sempre para o coletivo. O que Deus faz em nós é sempre para o coletivo. Por isso, irmãos, evangelho é coletivo e Deus nos deu os dom para todos, para que tudo flua coletivamente. Aí ele diz o seguinte, se é que tendes aprendido assim de Cristo. Por quê? Porque Jesus não viveu a sua própria vontade. Lembra lá no jardim de Getsêmani? Ele tinha uma vontade, não tinha? Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Essa era a vontade dele. Aí, vírgula, mas todavia não seja a minha vontade, mas a tua. E aí o que aconteceu? Aconteceu a vontade de Deus. Aquela oração, Jesus foi ouvido? Foi. Por quê? Porque a vontade de Deus foi feita. Ele morreu por todos. Aí a gente vai para o capítulo 25 e o 32 para acabar. Aí diz assim, ó, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Ireis, mas não pequeis. Aí ele começa, aquele que furtava, não furta mais. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que falava palavras torpes, não fale mais. O que ele está dizendo? Como que é essa nova vida? Entende? Olha, vocês precisam andar dignos dessa vocação a qual foram chamados. Unidos pelo vínculo da paz. O dom que Deus deu para todos não é só para vocês, é para vocês edificar um ao outro, não é para vocês chegar sozinhos, é até que todos cheguemos. Como que vocês devem viver? Olha, aquele que mentia, não mente mais. Por quê? Porque agora você está sendo aperfeiçoado. Você está sendo aperfeiçoado. E uma coisa interessante que quando Paulo está falando assim, ó, aquele que minta, agora não minta mais, aquele que enganava, não engana mais, não entristeçais o Espírito Santo, não fala nenhuma palavra torpe. Quando ele está falando desse tipo de comportamento, ele está também combatendo uma heresia. Por exemplo, o gnosticismo. Na época era muito forte o gnosticismo. O que o gnosticismo era? Ele separava, por exemplo, uma das doutrinas do gnosticismo é separar o corpo do espírito. Então, o que eles falavam? O espírito é bom, Deus salvou o espírito, mas Deus não salvou a carne tu faz o que quiser. Pode mentir, roubar, adulterar, fazer o que quiser, porque a carne é mal, o que é bom é só o espírito. Por exemplo, quando na carta da igreja Apocalipse, ele vai falar sobre a doutrina dos nicolaítas, vocês lembram? A doutrina dos nicolaítas? Nicolau, a doutrina dos nicolaítas vem de Nicolau. Qual era a doutrina de Nicolau? Ele se apaixonou por uma mulher que não era dele. Aí ele começou com qual doutrina? Que o corpo era mau e o espírito era bom. Assim ele poderia servir a Jesus porque o espírito é bom, mas ele poderia pegar a mulher que não era dele porque o corpo é mau mesmo. Daí surgiu a divisão. Então Paulo está dizendo assim, não há divisão entre corpo e espírito. Lembra no capítulo 2 que eu disse, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável? Ele também está combatendo essa heresia. Olha, Deus salvou tanto o corpo quanto o espírito. Então assim, ande digno da sua vocação. Não é para fazer com o corpo o que quer. Tem uma forma digna de viver, tá? E no final ele diz assim, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus os perdoou. Isso aqui, irmãos, é uma sentença e a gente não sabe. Aonde está isso? Na oração do Pai Nosso. Qual é a oração do Pai Nosso? Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Irmão, preste atenção, sabe o que você está dizendo? Ô Deus, assim ó, eu quero que tu me perdoe igual eu perdoo os outros. Já parou para pensar? Você perdoa alguém, irmão? Aquele lá eu não vou perdoar. Então Deus diz, é igual? Eu também não vou. Entende? A oração do Pai Nosso, irmão, ela é uma sentença. Porque nós dizemos, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe da mesma forma que eu perdoo os outros. Qual é o problema? É que eu não perdoo os outros. Então Paulo está dizendo assim, ó, vivam em unidade, perdoando uns aos outros como Jesus os perdoou. E a menos que a gente não perdoa o outro, a gente não entende o quanto foi perdoado. Por isso que a Bíblia diz que aquele ao qual muito foi perdoado, muito ama. Porque quando, por exemplo, alguém faz um mal para mim, por que eu perdoo ele? Porque eu também já fiz mal para outro. Qual é o problema do nosso evangelho hoje? Sabe qual é o problema do nosso evangelho? O problema do nosso evangelho, irmão, é que ele fala assim, ó, Deus vai tirar todas as pessoas ruins de perto de ti. Mas e se você é a pessoa ruim que está perto de alguém? Está entendendo? É sempre o outro, né? Não, aquele lá saiu da minha vida porque ele era ruim. Ah, Deus vai tirar toda pessoa, assim ó, ao redor de você tem pessoas que não querem ver o seu sucesso. E de quantas pessoas a gente não quer ver o sucesso? Ah, Deus tirou aquele irmão de perto de mim porque ele era invejoso. E quantas vezes eu invejei alguém? Porque a gente sempre pensa, né, em nós mesmos. A gente sempre pensa em nós mesmos, irmão. A gente sempre pensa em nós mesmos. Não, é verdade. É verdade, tem muito invejoso na minha vida. Que lá me inveja, né? Mas você não inveja ele, Deus me livre. A inveja é sempre do outro. O problema é sempre o outro. Justamente. Olha, né, o cisco que está no olho do irmão, mas não olha a trave que está no seu olho. Então Paulo diz assim, ó, perdoa assim como você foi perdoado. Porque você era ruim, enganador, mentiroso. Você era tudo isso e Jesus te perdoou, por que não vai perdoar o outro? Aí volta o que Paulo disse, lembra? Humildade, mansidão e longanimidade, frutos do Espírito. Só alguém humilde pode perdoar alguém. Sabe por que às vezes eu não perdoo alguém? Porque eu me acho melhor do que ele. Porque, irmãos, pode ter certeza, a pessoa te magoou, sim, ela te magoou, mas quantas vezes você magoou alguém? Então eu quero ser perdoado, mas não quero perdoar. Então a gente vai orar o Pai Nosso, né? Perdoa assim como eu perdoo. Então a gente precisa o quê? Andar no vínculo de paz, na unidade, não na uniformidade. Você pode ser diferente de mim, mas está unido a mim por causa do Espírito. Paulo diz, vocês precisam o quê? Se esforçar. Irmão, perdoar não é um sentimento. Você não sente perdoar. Perdão é mandamento. Você não vai sentir em perdoar. Você só vai obedecer a Deus. Eu tenho que perdoar. O problema é que a gente quer sentir. Ainda não senti de perdoar. Você não tem que sentir. Tem que engolir a seco e perdoar. É o que a Bíblia manda. Por quê? Porque alguém vai fazer a mesma coisa com você. Vai engolir a seco e vai te perdoar. Ou Jesus poderia ter dito, eu não vou morrer por eles. Em tudo o evangelho é perdão. Sem perdão não tem evangelho. Então, vocês entenderam o que Paulo construiu no capítulo 4? Sobre unidade, por meio do Espírito, sobre mansidão, sobre ser longânimo, sobre se esforçar. Se esforçar não tem a ver com Deus, tem a ver com nós. Eu preciso me esforçar para suportar o problema do outro. É esforço, irmão. Não é fácil suportar o problema, não é fácil suportar o problema do outro. Mas eu tenho que me esforçar para quê? Para manter o vínculo da paz, Paulo diz. E aí, no final, ele encerra do mesmo jeito. Olha,
Vivam de maneira digna, viva unido, não ande na vaidade da vossa mente, não pense só em vocês, pense nos outros, use os vossos dons para os outros, a vossa vida é para o coletivo, e no final ele volta a dizer, lembre-se, perdoa como vocês foram perdoados. Para quê? Para que o vínculo da paz, a unidade permaneça. Sabe que Jesus fala uma coisa muito interessante? Que isso não tem na igreja. Não vou generalizar. Vou falar da nossa. Jesus falou uma coisa para os seus discípulos. Amais uns aos outros, e nisto saberão que vós sois os meus discípulos. Sabe por que as pessoas não acreditam na igreja? Porque a gente que é da igreja odeia um ao outro. A gente não perdoa um ao outro. Jesus diz, sabe quando que eles vão saber que vocês são os meus discípulos? Quando vocês perdoar um ao outro, quando vocês amar um ao outro. Porque normalmente a gente ama eu amo os perdidos lá fora, mas às vezes odeio o irmão que está dentro. Então o nosso amor, aqui, eu amando você que congrega aqui, irmãos, isso é muito importante na comunidade da fé, na igreja de Jesus, porque nós precisamos se amar. Antes de você amar lá fora, você precisa amar aqui dentro. Antes de você sair para evangelizar lá fora, para amar o perdido, você precisa amar os que estão dentro. Eu amar o Luizinho me amar, eu amar a Luana me amar o pastor Adriano amar o outro. Quando nós começarmos a se amar, as pessoas vão olhar e vão dizer, cara, eles são diferentes. Sabe o que eles vão dizer? Eu quero fazer parte daquilo lá. Por quê? Porque eu também quero ser amado. Mas por que as pessoas não querem fazer parte da igreja? Porque um é inimigo do outro, Deus vai exaltar um e vai derrubar o outro. Entende? Então, nem entre nós há amor, unidade, comunhão e compaixão. E Paulo diz até que todos chegamos à unidade da fé. Ou seja, se amando um ao outro. Unidade que Paulo falou aqui, como eu disse, não é todo mundo igual. Mas é um amando o outro. Para quê? Para que as pessoas vejam em nós. Poxa, naquela igreja há perdão. Naquela igreja há amor. Tu viu naquela igreja um irmão estava necessitado, o outro foi lá e ajudou. Eu quero fazer parte disso também. Eu também quero ser amado, eu também quero ser ajudado, eu também quero ajudar. Onde é que eu encontro isso? Na igreja. Então por que as pessoas não querem a igreja? Porque nem nós aqui se amamos um ao outro. É um brabo com o irmão, é um triste porque o irmão não cumprimentou lá, é um brabo que o pastor foi na casa de um e não foi na casa do outro. Está entendendo? Quem vai querer participar disso? Nem eu, irmão, nem eu quero, né? Entendeu? Então, vamos se colocar de pé. Alguém tem alguma pergunta, irmãos? Não? Sobre o assunto, Alguém tem alguma pergunta? Não precisa ficar tímido, tá, irmão? Fica tranquilo. Às vezes a sua pergunta é a pergunta do outro irmão. Tá? Então, se tiver alguma pergunta sobre o assunto, sobre os temas, se também não quiser perguntar e depois quiser mandar no particular no WhatsApp, pode mandar, tá bom? Então, semana que vem Efésios 5, depois 6 e acaba Efésios, que só vai até o capítulo 6, e depois a gente vai falar sobre um tema em específico. Ô, Adriano,